Bom dia, pessoal! Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025 e vamos dar sequência às nossas leituras, né? Então, antes da gente dar sequência, eu quero trazer alguns recados, né? Para você que está chegando aqui agora, explicar algumas coisas sobre o nosso canal. Nosso canal foi criado em julho do ano passado e com a proposta de falar sobre espiritualidade, energia, vibração. E nós temos o canal na Twitch, onde fazemos a leitura ao vivo, né, simultânea, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã. E temos o canal no YouTube e do Instagram. Então, a gente faz a leitura segundas e quartas da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, e as sextas-feiras do Livro dos Espíritos, ok? Depois eu trato esse vídeo, eu legendo e subo no YouTube. Então, no YouTube vocês vão ter lá, ou aqui, né, porque a maioria das pessoas assistem depois no YouTube, não assistem ao vivo. No YouTube a gente tem alguns playlists, então tem o playlist da Bíblia, do Livro dos Espíritos, de orações, de práticas, né? As orações que eu faço diariamente no Instagram. Então no Instagram você vai ter lá todas as manhãs uma oração, para a gente começar já o dia energizado. E de vez em quando eu trago outros vídeos, algumas práticas e outros conteúdos, né? Não com muita frequência ultimamente, mas venho colocando as orações diariamente. E essas orações depois eu subo em bloco para o YouTube. Então, o que tem de oração lá? A gente já leu todos os Salmos, todos os Provérbios, todos os Eclesiastes, e agora a gente começou a série de Vinha de Luz, que é um livro psicografado pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel, que traz mensagens baseadas no Evangelho, basicamente no Novo Testamento. Então ele pega trechos ali e traz uma mensagem reflexiva a respeito dos trechos do Evangelho, ok? Então tá tudo lá, ou aqui no YouTube, tem mais de 300 vídeos no YouTube e tem bastante conteúdo no Instagram também. Então siga o canal aqui, ó, conexões.crenças no YouTube, conexões.crenças no Instagram, sem o tio, né, e sem o cedilha. Siga, dê o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário. É sempre importante a gente saber como é que o conteúdo está chegando nas pessoas, se está sendo satisfatório, se está interessante, se vocês querem que continue. Então deixe seu comentário que ajuda a gente a direcionar o caminho do canal, né? Claro que a gente pede para se inscrever, importante para a gente, a inscrição é de graça, não custa nada, então também não custa se inscrever, né? Então, por favor, se você tiver possibilidade, se inscreva, clique no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos e dê o seu joinha também, que é sempre importante. Muito bom. Antes da gente começar a leitura do livro, eu quero falar da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. É uma agência de digital, eles são responsáveis pela parte técnica do canal. Então, se você estiver precisando de um parceiro, clique lá, @Clima Digital no Instagram, ou no site deles, que é o www.climadigital.com.br. Ok? Então é isso. Vamos começar a nossa leitura de hoje. O que eu vou fazer? Quarta-feira, né, é o dia da Bíblia, mas eu vou fazer hoje o Livro dos Espíritos, por uma razão. Essa semana passada a gente teve um feriado na sexta e um feriado na segunda. Então eu não fiz na sexta-feira o Livro dos Espíritos, nem a Bíblia na segunda-feira também. Como a gente está terminando o terceiro livro dos 4 do Livro dos Espíritos, falta só um trecho, e na sexta-feira agora eu também não vou conseguir fazer a transmissão porque eu vou estar fora, eu tenho um compromisso, então eu vou fazer hoje a leitura do Livro dos Espíritos, encerro o terceiro livro, e na semana que vem a gente começa de novo do começo com tudo, né? Aí a gente faz segunda e quarta, a gente vai começar o livro de Jó, da Bíblia Peshitta, e o quarto livro do Livro dos Espíritos também na sexta-feira, ok? Então a gente está mudando um pouco a ordem, porque em função desses feriados e desse compromisso que eu tenho na sexta-feira agora, ficou um pouco confuso. Então a gente finaliza aqui e a partir da semana que vem retoma aí no ritmo normal, ok? Então vamos lá, gente. Um cafezinho que
Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer a leitura do meu café. Bom, então a gente está aqui no livro 3, no capítulo 12. No capítulo 12 fala de perfeição moral, ok? A gente foi até a pergunta 897 e hoje a gente vai encerrar esse capítulo 12 de perfeição moral. E é isso aí, tá bom? Então a gente pergunta 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Pergunta válida, né? Resposta: sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa, se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber. E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Pergunta 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. 901. De 2 avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. O segundo não é avaro senão para os outros, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado e qual que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza, ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. 902. É repreensível invejar a riqueza quando ter o desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, porque quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal. A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesma. 903. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das atividades contidas na caridade, uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus.
Ele vê um argueiro no olho de seu vizinho e não vê uma trave no seu. 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem uma vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que frequentemente são mais ou mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. De que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveita-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? Visto que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei da justiça, de amor e de caridade que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou as desaprovar. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso estar satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Então, tudo isso que a gente leu até agora foi a respeito das virtudes e dos vícios, né? Aquela primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte, que é sobre das paixões. 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado, e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outro. Aí, comentário do Kardec aqui. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se, em lugar de se dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal
anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, a gente tem que procurar, né, se desvencilhar desse instinto animal, né, e colocar a razão na nossa vida, porque é através da razão que a gente vai evoluir de forma intelectual e moral. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, assim, de novo, né? É a vontade que nos move, né? Então, de fato, a gente se esforça pouco. Quando a gente precisa, quando a gente... Na dor, normalmente é na dor que a gente se esforça, né? Então, aqui está bem claro, né? Que somos nós que eliminamos as nossas más tendências através do nosso esforço. E a gente tem exemplos, né? Todos nós temos exemplos a respeito disso aqui para contar. Se você tem um exemplo aí que dividir comigo, coloca aí nos comentários. Se você colocar nos comentários um exemplo seu, eu conto um meu, tá bom? Vamos fazer essa troca aí. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Nossa. Bem simples, né? Abnegação de si mesmo. Mas é isso aí, né? A disciplina, o esforço, a disciplina. Eu li hoje de manhã, eu estava lendo isso num post. A dor da disciplina é muito menor do que a dor do arrependimento. Então, coloque disciplina na sua vida. Próximo bloco, do egoísmo, 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. O egoísmo, estudando fundamente sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Nossa. Então, é Deus, né? Falta Deus na vida das pessoas, que eu falo. Quando você se aprofunda em assuntos espirituais, você naturalmente se desconecta dos materiais e você, dessa forma, consegue tratar melhor o seu egoísmo, né? Então, 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo
ao reinado do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos em se depurando pelas encarnações sucessivas perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tendes sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem, além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente. 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar, e essa influência ocorre para o sustentar. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros que frequentemente não são agradecidos. É, sobretudo, aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Aquele, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Essa mensagem aqui é de Fenelon, espírito chamado Fenelon. Aí vem um comentário do Kardec na sequência, que é um comentário longo aqui, de uma página. Empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos,
Ir à fonte, que se procure, pois em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grande erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que, se há naturezas refratárias, há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de as remediar. Quando compreende bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desvendar o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo tanto quanto no futuro. Olha, excelente esse texto aqui. Eu vou até deixar marcado. A gente deveria ler isso todos os dias pela manhã. Para que nós possamos, né, nos doutrinar, né? Possamos nos doutrinar contra o egoísmo. Muito, muito bom, muito forte esse texto aqui. Agora a gente vai para a penúltima parte, que é caracteres do homem de bem. (918) Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Isso é simples e objetivo, né? Agora tem aqui um comentário do Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei,
se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outra em tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. E você é um homem de bem? Difícil, né? O homem cheio de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Aqui nessa parte final desse terceiro livro aqui, tem uma diretriz de vida, né? Como conduzir a sua vida. Agora, a última parte desse capítulo, que é conhecimento de si mesmo. Pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Importante essa pergunta, hein? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Vou repetir, hein? Pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É Sócrates, né? Aí ele emenda uma outra pergunta aqui. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Então, vamos lá, vamos para a prática. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Essa é a resposta de Santo Agostinho, tá? Vou começar de novo. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isso: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, entrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, assim, a gente tem as respostas, né? De novo, ele fala aqui, né? No mundo espiritual nada é oculto. Então, se tem algo que você tem vergonha de assumir, de você tem medo de admitir ou de falar para outro, isso vai estar escancarado lá. Então, você resolve aqui
ou você vai penar. Continuando. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode se vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis, se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar explore, pois sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Consciência nossa, né? A nossa própria consciência que nos liberta ou nos aprisiona. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos e alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza, a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Uau! Santo Agostinho. Essa eu vou até marcar. Declarou aqui o objetivo do Livro dos Espíritos. Muito bom, sensacional isso daqui. Aí finaliza aqui o capítulo com o comentário do Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Cara, esse final aqui, esse capítulo, acho que é um dos mais fortes do Livro dos Espíritos que eu li até agora, porque realmente traz ensinamentos bastante importantes. Capítulo 12 do livro 3. Sensacional. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui a leitura de hoje. Na semana que vem a gente entra na parte final do Livro dos Espíritos, né, na leitura do livro 4, que é Esperanças e Consolações, capítulo 1, sobre penas e gozos terrestres. E a gente também dá continuidade na leitura da Bíblia Peshitta com o livro de Jó.
ok? Muito bom, então eu desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um ótimo finalzinho de semana, né? Que Deus nos abençoe e que possamos estar juntos novamente na segunda-feira, tá bom? As nossas leituras voltam na segunda-feira, mas continuem acompanhando as orações lá no Instagram, legal? Ótimo dia para todos, um abraço, até segunda, valeu!